todos estão vivendo a volta de Jesus. Muito mais importante, irmãos, do que crer na volta de Jesus, é estar vivendo a volta de Jesus. Estar respirando a volta de Jesus. Nunca o mundo esteve em um ambiente tão propício para o decreto dominical como nós estamos vendo hoje. Francisco é um jesuíta, sabia? George Biden também é um jesuíta. Francisco é comunista, socialista. Biden é um socialista e um comunista. Comunistas tomaram os Estados Unidos, sabia? Expulsaram o Trump lá. Tomaram os Estados Unidos na marra. Só na roubalheira. E o que eles fizeram nos Estados Unidos, eles vão fazer aqui no Brasil também, logo, logo. Querem tirar o Bolsonaro daquela cadeira lá na marra, para tomar a cadeira, o poder, para roubar todo mundo, tomar as terras, tomar tudo. As coisas, irmãos, vão ficar muito ruins para que Jesus possa intervir nesse mundo e resgatar os seus fiéis. A gente quer que as coisas melhorem, mas as coisas não vão melhorar, hein? Escreve o que eu estou dizendo para você. As coisas não vão melhorar. Outro dia um médico entrou na igreja, adventista, não adventista, o médico não era adventista. Convite de algum amigo, assistência, ele entrou lá e o médico ficou ali assistindo a festa na igreja o tempo todo. E depois ele chamou o pastor da igreja do canto e falou assim: vocês são muito egoístas. Vocês são muito egoístas. Vocês têm a melhor mensagem, vocês têm a melhor pregação, vocês têm a melhor música. Vocês não convidam o povo para vir? Vocês não convidam as pessoas para vir na igreja de vocês? O médico ficou bravo com o pastor. Irmão, realmente nós temos a melhor mensagem, nós temos a melhor doutrina, nós temos a melhor música. E muitas das vezes a gente vem para o melhor lugar do mundo. E a gente acredita que isso aqui é o melhor lugar do mundo. Mas a gente não convida as pessoas para vir para o melhor lugar do mundo. A gente não traz, muitos não trazem eles uma família. E sozinho. Muitos nem bem. O que fazer? Hein? O mundo, irmão, está escuro, mas a Bíblia diz que a terra será iluminada com a glória de Deus. Amém. Quantos trouxeram as Bíblias? Quase todos trouxeram as suas Bíblias. Não, a Bíblia é uma espada que corta dos dois lados, que não depende. Protege, nos blinda. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 18. E coloca o dedo aí e não tira, porque vamos cair. Vamos estudar esse capítulo hoje. Quando o Felipe me convidou, ele falou que eu posso pregar o tempo que eu quiser aqui. Então, seria bom. Se você puder trazer o cobertor aí de vocês, está aí um bom tempo. Apocalipse capítulo 18, versículo 1. O anúncio da queda de Babilônia. Babilônia não vai cair. Mas como pode Babilônia vai cair? Babilônia é uma fortaleza. Babilônia é um poderio financeiro, militar. Como Babilônia vai cair? Irmãos, e Deus anuncia com milhares de anos de antecedência
com a certeza absoluta do cumprimento da profecia. Versículo 1. E depois destas coisas. Que coisa? Depois da sacudidura, depois da chuva serôdia, depois do selamento, depois do decreto dominical, depois do C-19, depois da pregação do Evangelho no mundo inteiro, Mateus 24:14. Depois dessas coisas, eu vi descer do céu um outro anjo. Quem é esse anjo, irmão? Vou fazer muitas perguntas para vocês nessa noite. Vou apertar vocês aqui todos lá. Quem é esse anjo, irmão? Jesus. Hã? Jesus. Eu ouvi uma vozinha no cantinho ali. Tem certeza? Pode dizer, amigo, tenho certeza. Irmãos, o poder do Espírito Santo desce como um anjo nessa terra, usando a igreja adventista do sétimo dia, os seus membros com o rosto iluminado, cheio de poder, como lá no Pentecostes. Este anjo poderoso, meu amigo, está simbolizando eu e você, cheio do Espírito Santo. Abalar esse mundo com a pregação do Evangelho. O outro anjo que tinha grande autoridade e poder. Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o versículo 1, irmão, diz que e a terra se iluminou com a glória de Deus. Não é a glória da igreja, querido. Não é a glória pessoal, não é a glória do dinheiro, a glória de Deus. Agora, irmãos, queridos, o que é a glória de Deus? É o caráter de Jesus Cristo reproduzido dentro de mim. É o caráter de Jesus Cristo reproduzido dentro de você, na sua mente, no seu coração, na sua vida. Será que as pessoas podem se recusar de ver o sol? A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, o rosto de Moisés estava como? Como estava o rosto de Moisés? Brilhando. As pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Os olhos de Moisés estavam brilhando. Alegria. Estevão. A Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava como o de um anjo. E a terra se iluminou com a sua glória. A Bíblia diz, irmãos, que João, o discípulo amado, ele era um indivíduo temperamental e explosivo. Não apenas no seu interior, mas também no seu exterior. Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir esses samaritanos? Senhor, não querem receber a mensagem? Não é assim.
Nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Queridos, eu prefiro uma dura verdade a uma doce mentira. Eu gosto da verdade. A minha Bíblia diz, irmãos, que a terra se iluminou com a sua glória. Como é, irmãos, que essa terra tão escura, tão feia, vai ser iluminada com a glória de Deus? Como, irmão? Sabe, meu amigo, querido, que a terra está sendo iluminada com a obra da comportagem. Sabe o que é comportagem? Comportei 10 anos. A obra, irmãos, a obra está sendo realizada. A terra, irmãos, está sendo iluminada com a obra dos hospitais adventistas. O sistema educacional adventista é o melhor do mundo. Sabia disso? E o mundo fica espantado diante da organização da igreja. A igreja, irmãos, é organizada. O trabalho da televisão no tempo, no Brasil e no mundo, é um trabalho espetacular. A Casa Publicadora Brasileira, o trabalho que ela faz, a literatura que ela espalha no Brasil, na América do Sul, no mundo. É a vitória de Deus no seu povo, por Jesus. O centro de vida saudável, os hospitais adventistas, os restaurantes vegetarianos, os cursos de saúde que a igreja faz ao longo do ano, cursos como deixar de fumar, como deixar de beber, como deixar as drogas, como viver uma vida melhor. O mundo, queridos, está ficando maduro para a colheita. O tempo é chegado. A terra está sendo evangelizada totalmente. E milhares de pessoas se converterão em um dia. Os melhores dias dessa terra, irmãos, estão diante de nós. E os piores também. O Espírito Santo está operando. E quem estiver vivo verá o triunfo de Cristo e da sua igreja. Eu creio, irmãos, no triunfo dessa igreja. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não patrocina para casa. Depois dessas coisas, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Irmãos, isso não é um convite, é uma ordem. É uma ordem. Eu preciso me identificar com essa ordem de Cristo. O povo de Israel precisou sair do Egito para guardar o sábado. E os fiéis que estão em Babilônia precisam sair de lá também, irmão. Para aprender a obedecer a Deus, para aprender a ser fiel a Deus, para andar nos caminhos de Deus. Israel precisou de uma noite para sair do Egito. Mas precisou também, irmãos, de 40 anos para que o Egito pudesse sair dentro do coração dele.
os Estados Unidos da América do Norte é um país democrático hoje? Sim ou não? Sim. Sim. Mas, irmãos, os Estados Unidos vai deixar a democracia de lado. Vai deixar a democracia de lado. Vai culminar com a intolerância religiosa. É o desenlace dos últimos acontecimentos da história deste mundo. E a grande massa dos seguidores do Cordeiro ainda, irmãos, se encontram lá em Babilônia. E para mim essa é a parte mais importante da profecia, né? E nós estamos às portas desses acontecimentos. Nós precisamos, querido, do fogo do Espírito Santo para fazer a obra de Deus aqui, nesse lugar. Nós precisamos orar, mas nós precisamos também jejuar e trabalhar. Alguns não podem trabalhar, mas todos, queridos, podem jejuar e orar. Todos podem jejuar e orar para que o Espírito Santo desça sobre a igreja e habilite a igreja e capacite a igreja para brilhar por Cristo. Onde for. Onde for. Versículo 2. E então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu. O verbo está no passado, no presente e no futuro. No presente. Por que duas vezes o verbo repete? Caiu, caiu. O verbo está no passado, irmão. E ele repete. Porque é a certeza absoluta do cumprimento da profecia bíblica. Caiu, caiu a grande Babilônia. Por que ela caiu? Ela se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. É o fim da graça, irmão. E essa é uma das razões porque nós precisamos convidar as pessoas para fugir de Babilônia, porque ela vai cair. E na realidade, irmãos, ela está caindo. Ela está implodindo. Jeremias, no capítulo 51, versículo 6 a 9, ele repete muitas vezes: fugir de Babilônia, huja de Babilônia, sai da sua alma. A alma da sua vida. Agora, fugir de Babilônia, vai para onde? E para Sião, e para Jerusalém, a cidade do grande rei. E o versículo 3 diz assim: porque todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Adventista pode beber vinho? Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz que o vinho é um zombador, é um escarnecedor, e todo aquele que por ele é vencido nunca será sábio. Alguns padres, irmãos, ficam bêbados, no fim da vida ficam viciados, tanto beber vinho. Agora o vinho aqui, irmãos, o vinho aqui está simbolizando as doutrinas espúrias e venenosas de Babilônia.
com as quais ela embebedou não apenas os seus padres, mas embebedou os seus membros, os seus irmãos, e embebedou o mundo inteiro. Irmãos, o mundo está bêbado. Queridos, o que é que um bêbado entende? O bêbado fala, mas ele não fala nada com nada. É uma conversa desconexa. Como o meu tio lá na roça dizia, conversa para boi dormir. Todas as nações têm bebido do vinho, do furor, da sua prostituição, e com elas se prostituíram os grandes da terra, os reis, os políticos, os poderosos da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram com a luxúria da sua fé, mercantilizando a fé. Fazendo da fé uma mercadoria de dinheiro. As indulgências eram vendidas na Inquisição. Quem tinha dinheiro podia garantir um lugar no céu, podia comprar a salvação através das indulgências. O versículo 4 diz assim: e então ouvi uma outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, e para não participares das pragas e dos flagelos que vão descer também sobre ela. Queridos, aqui nós temos o último apelo de Deus para os que estão em Babilônia. Sai dela, povo meu. Há sinceros, queridos, que estão em Babilônia. Irmãos, ele era católico. Eu fui católico por 18 anos. Até eu ter 18 anos, eu estava no pé do padre. Aí um dia eu cheguei em casa triste, decepcionado, tantas coisas erradas que via na igreja católica. Aquela missa decorada, todo domingo. Tanta coisa errada ali. E aí eu ajoelhei no pé da minha cama e falei: Senhor, eu sei que tu tens uma igreja verdadeira na nossa terra. Eu quero conhecer essa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja. Irmão, um garoto de 18 anos de idade. Isso foi no domingo. Quando foi na quarta-feira, eu estava vindo da escola à noite, eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, estava cansado da escola. Eu encontrei o meu colega de infância, estava todo mudado, eu fui junto com ele, ele era terrível, ele estava todo diferente. Eu perguntei assim: Coutinho, o que foi que aconteceu com você? Aí ele falou assim: sabe aí, agora eu sou adventista do sétimo dia. Eu falei: que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar de adventista. Nunca tinha ouvido falar de adventista. Adventista, sétimo dia. Eu falei: o que é isso? É um povo que aguarda o segundo advento de Cristo nessa terra. E sétimo dia, porque eles guardam o sábado. Eu falei: mas isso está na Bíblia? Tá, ali na luz do poste, ele começou a abrir a Bíblia, começou a me mostrar, conversando, e eu estava com fome, eu estava com sede, querendo saber das coisas. Eu falei: como é que eu posso saber mais desse negócio aí? Ele me deu um curso da Bola da Profecia, Enquanto com a Bíblia, 23 lições, eu fiz aquelas lições. Sim, ele me dava lição, eu fazia, entregava para ele, corrigia, me dava. Aí quando chegou no final do estudo, eu falei: como é que faz para ser adventista? Estava frequentando a igreja. Ninguém falava nada para mim. Olha, vai ter batismo agora na primavera aí e tal, se quiser. E aí eu me batizei naquela primavera, irmão, na igreja, 1975. Amém.
e estou aqui até hoje. Amém. Eu paguei um preço alto para ser adventista. Porque quando eu me tornei adventista, minha família de católicos revoltaram contra mim, porque eu tinha pedido emprego para o sábado e me expulsaram de casa. Eu falei, você é doido. Perder emprego para o sábado? E aí eu fui para o internato adventista. Não é uma coisa que eu fiz na minha vida. Fiz 2 faculdades. Comportado. Trabalhei na escola adventista 10 anos. E quando os pais chegaram na escola, a escola adventista é só para rico, mas não é verdade. Eu era pobre de maré. Não tinha onde cair duro. Estudei na escola adventista 10 anos. A gente sabe o que é. O mundo bate palmas e abre alas para qualquer um passar. Desde que o mesmo sabe o que quer e para onde vai. Tem que saber o que quer. Milhares de irmãos, milhares de pessoas sinceras estão em Babilônia, aguardando um convite para sair de lá. Por que ela precisa sair de lá, irmão? Para não adorar a besta, a sua imagem. Para não receber o seu sinal. Para ficar livre do decreto dominical. Precisa sair de lá. Versículo 5 diz assim: e porque os seus pecados se acumularam até na torre de Babel. Lembra? A torre lá? Gente, se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Agora, irmãos, pior de todos os atos que ela praticou foi o decreto dominical. O decreto dominical, queridos, será um negócio assim, duríssimo, opressivo para os membros da igreja. Vai ser um tempo difícil para a igreja. E nós precisamos nos preparar, irmão, para esse dia, para esse momento que está chegando. Quando os seus pecados se acumularam até no céu, no decreto dominical. E Deus não perdoa este ato dela. Deus, queridos, Ele tem um registro fiel de todos os seus atos. E Ele vai acertar as contas com ela naquele grande dia final. Ela faz um grande esforço para anular o sábado de Deus, substituindo o sábado pelo domingo. E esse Deus maravilhoso que nós conhecemos e que é justo, Ele não vai falhar aqui. Ele vai derrubar a Babilônia. E essa é uma das razões porque ela precisa cair. E o versículo 6 diz assim: dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagar em dobro, segundo as suas obras, especialmente lá na Inquisição, na Idade Média. O que ela fez com os cristãos? Os fiéis eram levados para o Coliseu para serem devorados pelos leões. Eles iam cantando, terrível da vida. Privilégio de morrer, mar Cristo. É mais difícil morrer por Cristo ou viver por Cristo? Viver por Cristo, irmão, não é fácil. Pagar em dobro segundo as suas obras
E no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrando para ela. Deus, irmãos, não se esquece das atrocidades de Babilônia. A salvação não é pelas obras, é pela graça e pela fé. Mas os salvos têm obras e têm também fé. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dar igual e medíocre momento, pronto. Porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou. Portanto, nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, olha, está escrito aí, verso 8: em um só dia sobrevirão seus flagelos, suas pragas, e morte, pranto e fome, e será consumido no fogo, porque poderoso é o Senhor que é socorro. Esse um dia aqui em profecia significa quanto tempo? Um ano, irmão. Essas pragas todas sobre Babilônia, sobre o mundo, vão cair em um ano. Apocalipse 16, 1 em diante. Aí estende essas pragas que vão cair sobre Babilônia. Irmão, essas pragas não são para os fiéis de Deus. São para os ímpios. E quando chegar esse tempo, irmãos, eles vão sentir inveja da proteção e da segurança dos justos, dos fiéis. Um ano antes da volta de Jesus, a porta da graça se fecha. Hoje a porta escancarada está aberta. Mas a porta que está aberta, irmãos, ela vai fechar. E quando a porta da arca de Noé fechou, quem pôde abrir novamente? Ninguém pôde abrir, senão o anjo. Ao final, todas as coisas. Estamos vivendo, queridos, na fase final da história deste mundo. Precisamos ter uma posição definida. Versículo 10 diz assim: os lamentos dos admiradores de Babilônia, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Uma hora em profecia, irmãos, é quanto tempo? Um dia em profecia é um ano. Uma hora em profecia são quantos dias? 30 dias, irmão. Porque os últimos acontecimentos serão rápidos. Em uma hora chegou o teu juízo. Verso 11: e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Ninguém mais liga para a sua fé. Não tem mais dinheiro. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira, preciosíssimo, de bronze, de ferro, de mármore,
Ninguém quer saber da sua mercadoria mais? Versículo 17. Diz assim: porque em uma só hora ficou devastada toda a sua riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos habitam no mar, conservam-se de longe. Irmãos, o mundo vai passar por uma crise financeira como nunca na história da humanidade. Toda a sua riqueza, toda a riqueza do mundo está no Vaticano. Irmãos, o dinheiro que tem no Vaticano daria para acabar com a fome do mundo 10 vezes. Há pessoas morrendo de fome no mundo? Sim, mas não é por falta de dinheiro. Há muito dinheiro, só que ele não está disponível. Mas essa riqueza será destruída pelo Senhor, né? E todo piloto, verso 17, todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos habitam no mar, conservam-se longe. Verso 18. E então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade Babilônia? E lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi totalmente destruída, totalmente devastada. E aquelas pessoas, queridos, que apoiavam Babilônia, perguntam assim: como é que foi possível isso? Infelizmente, queridos, alguns serão apenas lenha para serem queimadas no dia do juízo final, porque negligenciaram o preparo tão importante, trocaram tudo por nada, o melhor pelo ruim. E a verdade, irmãos, é que este mundo não tem nada para nos oferecer. Este mundo não tem nada para me oferecer. E aqueles que estavam em Babilônia descobrem tardiamente que cometeram um grande equívoco. Foram enganados, foram seduzidos, foram enfeitiçados pelo vinho de Babilônia. E aqui, irmãos, no versículo 21, versículo 20, está escrito assim: mas
forte, levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Queridos, é a desintegração total de Babilônia. Os seus líderes se voltam contra ela mesma. Os seus membros se voltam contra elas mesmas. Porque perguntam assim: vocês nos enganaram? Vocês não nos contaram a verdade? Vocês disseram que o domingo foi substituído pelo sábado. E agora, olha, o sábado mostrado no céu, tábua da lei, mostrado por duas mãos misteriosas. Vocês mentiram para nós. Verso 22. E vós, de arpistas, e de músicos, de tocadores de flautas, e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. E também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noivo, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores, os teus padres, os teus pastores infiéis foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pelas suas feitiçarias, e nela se achou o sangue de profetas, e de santos, e de mártires, e de todos os que foram mortos, todos os fiéis que foram mortos sobre a terra. Queridos, a sua ruína será completa e definitiva. Babilônia cairá fragorosamente. Por quê? Por causa do seu orgulho, por causa das suas vaidades, a sua pompa. Ela nunca desceu do seu pedestal. Babilônia, irmãos, nunca mudou. Nunca muda Babilônia. Não se muda. E Babilônia será destruída. E Deus está avisando com antecedência e com muito espaço para que ninguém se engane. Arrependei-vos. Fuja de Babilônia. Salve sua vida. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tinha um coração lá em Sodoma. O anjo precisou me arrastar para fora da cidade. Seis vezes, irmãos, 6 vezes aparece a expressão: e não será jamais. Será dramático, será triste. E Deus dá para os seus filhos a certeza de que o mal será erradicado da face da terra. O mal parece que vai vencer, né? Mas não vai. O mal parece que é mais forte, né? Parece que vai, mas não vai. O mal e o pecado terão seu fim. Naum, capítulo 1, versículo 9, diz que o mal não se levantará outra vez. Amém. O mal não se levantará outra vez. Quem vencer, irmão? Quem chegar no céu? Sofreu aqui e sabe que não compensa. Não compensa ligação com o pecado. Vocês sabem qual será o último ato do drama final da história desse mundo?
Sabem qual será o último ato do drama final da história deste mundo? Decreto dominical. Irmãos, está na boca aí. Nunca estivemos tão perto do decreto dominical. Tudo armado. O cenário está todo armado, pronto. Eu creio, irmão, nessa profecia também. Sabe por quê? Porque todas as outras profecias, elas se cumpriram assim à risca, de detalhes. E a profecia não pode falhar. Você pode confiar na profecia. Eu fico pensando, irmão, por que Deus repete tanto, hein? Os anjos sem pecado e o universo de Deus dirão aleluia pela erradicação final do pecado. No céu haverá júbilo de glória, porque Deus venceu. Deus venceu. E concluindo a nossa meditação nessa noite, quero deixar com os irmãos Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6. E na minha Bíblia está escrito assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Irmãos, sabe o que Satanás mais tem? Que abra na igreja um reavivamento e uma reforma. Se eu limpo o caminho, a bênção de Deus virá. Tudo, irmãos, que nós podemos fazer é purificar o templo da alma. O Espírito Santo de Deus usará instrumentos simples para a conclusão de sua obra nessa terra. E a nossa oração hoje deve ser assim: Senhor, usa-me, purifica-me, capacita-me, habilita-me, aperfeiçoa-me, para que eu possa conhecê-lo como tu realmente é. Amém. Deus poderoso, amoroso, está